Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao tema da consciência, falando agora sobre o arquétipo das sombras. Eu peço que aquelas pessoas que não assistiram os vídeos anteriores, tá? Eu vou deixar o link aqui da sequência. É muito bom que vocês assistam para que vocês entendam uma lógica que está sendo seguida. Então nós falamos no primeiro vídeo sobre a senciência e a consciência reflexiva, né? Ou seja, a autoconsciência. Falamos depois sobre a origem da consciência, sobre o despertar da consciência, a relação com o mito de Prometeu, e depois, por fim, o último vídeo foi sobre o mito de Narciso, né? Ou seja, a consciência, o ego e o mito de Narciso. Então, assim, é natural que a gente fala depois do ego sobre a sombra, e vocês vão entender por quê. Meu nome é Alberto Mauri, eu sou psicólogo, atuo na região de Brasília, sou psicólogo clínico e na abordagem de Carl Jung. Então, sempre a relação que eu vou estar fazendo aqui vai ser pautada na psicologia de Carl Jung, que é a psicologia a qual eu tenho como um norte, né? Muito bem. O arquétipo da sombra, né, sem dúvida, é um dos arquétipos mais conhecidos, vamos assim dizer. Né? Por quê? Porque sempre na história nós tivemos um contraponto, né? Sempre o bem e o mal. Né? Então, na mitologia, por exemplo, a gente vai encontrar a imagem de Apolo e Dionísio como um contraste. Na literatura hindu, no Bhagavad Gita, né, Kauravas e Pandavas, que eram primos, né, mas depois eles se tornaram inimigos na busca de Hastinapura, na cidade, né, sagrada. A história do médico e do monstro, na história em quadrinhos, o Sombra, praticamente em toda a história, a gente tem o mocinho e o bandinho, ou seja, nós temos um contraponto. Então, isso, na verdade, essa dualidade, né, essa cisígias que a gente chama, esse contraponto, esse outro lado da história, está praticamente em todas as filosofias, em todas as mitologias, em todas as histórias do mundo. E, naturalmente, que na psicologia isso deve ser estudado, porque no momento em que isso está presente na natureza, né, e na natureza humana, é natural que a psicologia estude. Então, quando a gente fala em sigísias, nós estamos falando em opostos, né, como o dia e a noite, o frio, o quente, o masculino, o feminino e o consciente e o inconsciente, ou então o ego e a sombra. Tá? Eu acho que o símbolo que mais caracteriza, né, essa dualidade é o símbolo do Yin e do Yang, ao qual todo mundo conhece. Né? Então, assim, eu acho que o símbolo do Yin e do Yang ele representa muito bem as sigísias. Por quê? Porque no símbolo do Tao, né, na verdade, não é o símbolo da polaridade, mas sim o símbolo do Tao, da totalidade, nós vamos ter no Tao, que na verdade é o círculo que está em volta, né, do Yin e do Yang, né, nós vamos ter presente dentro do Tao, dentro da totalidade, a presença do feminino, né, que é o negro com um pontinho branco, e o símbolo do Yang, que é o branco com um pontinho preto, certo? Isso significa o quê? Né? Quando nós temos esse ponto, né, dentro de um ou do outro, né, vai ser o que Heráclito, né, e depois Jung vai estar chamando, né, de a enantiogromia. O que é a enantiogromia? Né? É justamente esse movimento da natureza de transformar-se no seu oposto. Né? Ou seja, nós não percebemos, né? Mas nosso corpo está o tempo todo na busca da sua homeostase. Por exemplo, quando nós saímos de um local quente e entramos numa sala de um ar-condicionado, o nosso organismo ele procura rapidamente se adaptar, se aclimatar a essa nova temperatura. Né? Ou então, quando nós saímos de um frio para um quente, por exemplo, né? Então, o que é o suor, na verdade? Né? O suor é o nosso corpo jogando água, refrescando, né, o nosso corpo. Né? O que é o arrepio no frio? Né? É uma reação instintiva, filogenética que nós temos aí com relação ao frio, como a gente estivesse levantando os nossos pelos. Né? O nosso organismo está sempre buscando
regular a acidez, né, alcalino, básica. E, na verdade, todo o funcionamento do nosso sistema nervoso autônomo, né, que nós temos o central, cérebro, né, sistema nervoso autônomo, que é o que regula todas as nossas funções autônomas. Né? Então, o nosso sistema nervoso autônomo ele se separa em simpático e parasimpático. Então, por exemplo, se nós temos um susto, né, levamos um susto, temos uma taquicardia, né? Ou seja, o sistema nervoso autônomo ele está preparando o nosso organismo para uma situação de emergência, por isso o coração acelerado, né? Mas depois o nosso coração ele vai voltando a um estado natural, né? Essa volta ao estado natural é uma ação do parasimpático, né? Se o simpático ativa, né, o parasimpático desativa. E aí vai o quê? Buscando esse ponto de equilíbrio. Então eu dei só um exemplo para vocês aqui, né, dentro de um processo de uma busca constante de homeostase do nosso organismo, para que vocês entendam que essa enantiogromia ela está presente o tempo todo na nossa vida, né, e a gente nem percebe. Então, o Heráclito vai dizer que essa enantiogromia, né, é um processo pelo qual uma qualidade ou um estado tende a se transformar no seu oposto, ou seja, o yin ele tende a se transformar no yang e o yang tende a se transformar no yin. Assim como o dia, né, tende a se transformar na noite e a noite tende a se transformar no dia. Ou seja, Heráclito vai dizer que todas as coisas contêm em si o seu oposto, né, assim como o yin e o yang, né? E essa mudança ela é governada por um movimento dialético entre opostos. Né? Então a gente pode ver até que, por exemplo, quando uma pessoa chega muito afoita, né, do nosso lado a gente tem uma tendência de ficar um pouco mais calmo. Né? Ou se uma pessoa está muito calma, a gente tenta ficar mais afoito. Parece que naturalmente a gente já assume uma polaridade, né, oposta a uma situação. Né? E esse excesso de algo ele pode levar ao seu oposto e pode eventualmente até se transformar na sua contraparte, é isso que Heráclito vai dizer, né? Então quem nunca viu, né, um amor se transformar em ódio, né? Ou então algo que era um ódio depois se transformar em um amor, né? Tudo é possível na natureza. E aí Jung estudando, né, Heráclito, ele foi fazendo uma relação e foi percebendo que a relação do consciente com o inconsciente tem muito a ver com essa enantiogromia, certo? Ou seja, há conteúdos, né, que vão do consciente para o inconsciente e conteúdos do inconsciente que vão para o consciente. Então, o Jung vai dizer que a enantiogromia que ocorre, né, são processos psicológicos em que as características reprimidas no inconsciente tanto o pessoal quanto o coletivo, eles emergem, né? Eles aparecem na consciência de maneira oposta àquela que foram conscientemente adotadas. A negação ou a supressão de certos aspectos da nossa psique pode levar a uma compensação inconsciente, resultando em um retorno desses aspectos reprimidos na nossa vida e personalidade, certo? Então, muitas vezes vocês conhecem como ato falho. São conteúdos que o ego ele vai reprimindo, ele não quer, mas de repente isso aparece no nível da consciência. Ou seja, isso que o Jung falou, né, muitas vezes nós nos transformamos, ou então a vida nos coloca situações justamente opostas às quais aquela que nós sempre procuramos evitar. Ou seja, manifesta-se em nossa consciência conteúdos que nós vamos rejeitando, né? E parece que o inconsciente ele quer que a gente tome consciência desses conteúdos e ele então joga isso em situações ou isso aparece na nossa mente, principalmente quando o ego ele está de forma menos controlada das situações, né? Isso que a gente chama desses impulsos naturais inconsciente para que a consciência perceba a existência de tais conteúdos e a necessidade de integrá-lo de modo consciente e maduro. Tá? Eu vou estar explicando tudo isso aqui ao longo do vídeo, vamos estar falando das sombras, do ego, e vocês vão estar entendendo esse processo aí de uma forma um pouco mais tranquila. Ok, como é que dá o desenvolvimento das sombras
no na nossa psique? Nós temos que entender que é o seguinte, nós falamos da consciência e do ego no vídeo passado, né? Relacionando inclusive com o Narciso, ou seja, o ego é aquele que ele se percebe, né? Ele começa a se enxergar. Então, todos nós temos a necessidade de criar um ego, necessitamos ter um complexo na nossa psique que possa dizer eu, né? Ou seja, o indivíduo. Então, quando pergunta o que você faz, aí você vai falar da sua vida. Eu faço isso, eu sou fulaninho de tal. Né? Esse eu que está falando é o ego. Então, essa criação do ego, esse desenvolvimento do ego na nossa existência, tanto, vamos colocar assim, do ser humano, ou seja, da humanidade, essa evolução filogenética ao longo dos milhões de anos, quanto essa formação desse ego na nossa vida, né? Ela é um processo natural que foi acontecendo com uma desidentificação dos outros conteúdos da psique na formação de um complexo de um eu, certo? Então, a criança, ela, aos poucos, ela vai tendo o eu, né? Ela vai começando a dizer, eu quero isso para mim. Então, no início, a criança, inclusive, é muito egoísta. O meu brinquedinho, você não vai brincar com o meu brinquedo e tal, né? Toda aquela história que a gente vê, né? Só que esse eu que vai se desenvolvendo naturalmente, ele tem ao seu redor uma sociedade. Ele tem o quê? Ele tem uma família, ele tem então valores, ele tem limitações que vão começando a ser colocadas a esse eu, a esse ego, próprios naturais de uma sociedade, tá? Então, a gente sabe que numa educação está o tempo todo lá o pai e a mãe dizendo: minha filha, não faça isso, não pode aquilo, né? Ou seja, ter que ir começando a direcionar, a dar limites a esse ego. Então, esse ego ele vai começando então a reprimir alguns de seus conteúdos ditos naturais, né, para uma adequação à sociedade. Ou seja, por exemplo, a gente não fala os palavrões, que às vezes pode vir à mente. Né? Se nós estamos num ambiente de trabalho, um ambiente social, às vezes não dá vontade, né, de soltar palavras não adequadas, né, os palavrões, e a gente não faz isso. Por quê? Porque nós aprendemos lá atrás que a gente não pode fazer isso, né, em ambiente. Então, o ego ele vai sendo polido, né? O ego ele vai sendo lapidado para essa sociedade, para uma vida, né, social, e para que ele possa então estar lapidado, ele precisa o quê? Ir reprimindo certo tipo de comportamento, certos padrões. E esses elementos que vão sendo reprimidos, né, do ego, desse eu natural, eles vão entrando como um conteúdos na psique que Jung vai colocar como um arquétipo da sombra. Então, dentro dessa repressão que a sociedade coloca, que os pais colocam, que as igrejas colocam, nós vamos ter aquilo que é o errado, aquilo que é o mal, e aquilo que é o certo e aquilo que é o bom. Né? Então, existe uma relação direta da formação do ego com a relação da sombra. Por quê? Porque o ego ele é aquele que quer ficar, vamos dizer assim, com uma boa imagem. Né? O ego é aquele, eu sou o bom. Né? Quando nós nos apresentamos a uma pessoa, né, nós tentamos nos comportar bem, né, para que essa pessoa tenha uma boa imagem de nós. Então, o ego, né, ele já não começa a falar coisas absurdas, mas à medida que nós vamos convivendo com as pessoas, essas pessoas às vezes não, as pessoas começam a soltar, vai aparecendo o lado sombra da pessoa. Por isso que depois de um tempo vai falar, nossa, eu não conhecia realmente essa pessoa, né? Ou seja, não só os outros vão falando, como nós vamos vendo comportamentos, né, que não é daquele ego, né, apresentado naquele primeiro dia, né? Então, o ego e a sombra, né, eles vão se desenvolvendo junto, porque o ego ele vai reprimindo esses lados que são os seus lados inferiores, os seus lados não trabalhados. Eu vou definir a sombra para vocês vão estar entendendo, né? E o ego, então, nesse eu reprimido, né, ele vai ser o quê? Um subproduto do eu, né? Um espelho do ego.
né? Então é um contraponto, né? A sombra ela é um espelho do ego. Não tem como falar de sombra sem falar de ego, não tem como falar de ego sem falar de sombra, né? É o yin e o yang que vão formar o tal. E quanto maior a supremacia do ego, ou seja, quanto maior a polidez do ego, quanto mais o ego rejeita o seu lado sombra, mais a sombra cresce. Ou seja, ego e sombra desenvolvem-se aos pares, se criando mutuamente. Então, quanto maior a inflação do ego, quanto maior a repressão da sombra, quanto mais o ego ele se destaca, maior vai ser a sombra. Muito bem, então como é que o Jung definiu a sombra, né? Primeiramente, como tudo aquilo que não é consciente. Ou seja, a sombra é a totalidade do inconsciente, tá? Não só dos conteúdos, mas de tudo. Tá? Então vocês imaginem uma casa, né, ao qual a energia acabou, né, e a casa está completamente escura, e nós viemos com uma lanterna. Os cômodos, né, iluminados pela lanterna é a nossa região de consciência, onde que está o ego, né? A luz é a consciência, o ego é aquele onde que está apontando, né? E tudo que está fora da região da luz é chamado de sombra. Agora, além do inconsciente como todo, nós vamos ter o que? Aquilo que nós falamos, desses conteúdos que vão sendo reprimidos, né, pelo ego ao longo do nosso desenvolvimento, desde criança até hoje, né, que nós vamos reprimindo por ser, vamos dizer assim, impulsos, por ser elementos, né, da nossa consciência, ao quais o ego não se identifica. O ego acha isso feio, acha isso errado. São traços, são atitudes, são os instintos, são conteúdos que surgem da nossa psique e ao qual o eu desconsidera. Ou seja, a sombra é tudo aquilo que o indivíduo, né, ele não quer ser. São aquelas qualidades desagradáveis que ele procura esconder. Só que esses aspectos ocultos ou inconscientes de si mesmo, né, eles vão ser tanto positivos quanto negativos. Ou seja, aquilo que o ego reprimiu ou nunca reconheceu. Para mim, essa é a melhor definição de sombra. Se você for definir sombra, você pensa assim: aspectos ocultos ou inconscientes de si mesmo, né? Positivos ou negativos. Nós vamos falar aqui dos aspectos positivos da sombra, né? Que o ego reprimiu, né? Ou que ele nunca reconheceu, né? Porque vai haver conteúdos nas sombras que nós nunca vimos, que nós nunca reconhecemos. Bom, os conteúdos negativos, já falamos aqui, são todos os aspectos que nós não consideramos, tudo que a gente acha feio, que a gente acha errado, de impulso, tudo aquilo que os valores morais, tanto das nossas famílias, quanto da sociedade, quanto do meio, nos colocou como impróprios, nós vamos rejeitando isso, né, dentro de nós. Agora tem os aspectos positivos, né, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais nesse vídeo, mas eu já vou dar um lampejo aqui para vocês. Nós temos que entender o seguinte: a nossa tendência ela é rejeitar ou ignorar, né, os aspectos menos admiráveis da nossa personalidade. Quem faz isso é o ego. O ego ele quer mostrar sempre um lado positivo, né? Mas isso faz com que a maioria das conotações que a gente acha para a sombra que elas sejam negativas, né? Mas a sombra ela pode ter um atributo positivo. Ou seja, primeiramente é que quando nós assimilamos uma sombra, quando nós reconhecemos que temos uma sombra e nós assimilamos essa sombra, isso vai resultar em um aumento de energia. Então já começa por aí um aspecto positivo para a sombra. Ou seja, ela é negativa desde quando fique na região do inconsciente pessoal, né? E essa sombra fica nos influenciando negativamente. Ou seja, se nós estamos com uma baixa energia, significa que as sombras elas estão dominando o ego e a consciência. Tá? Significa o quê? Que nós, às vezes, até reconhecemos elementos inferiores da nossa personalidade, mas não estamos tendo a capacidade de compreender a existência desses conteúdos dentro de nós, de aceitá-los
e de integrá-los. Mas vamos trabalhar um pouco mais sobre os aspectos positivos da sombra na frente. Eu quero só que vocês fiquem com esse conceito da importância de se agregar, e quando nós agregamos, nós temos uma sensação positiva. Bom, então o que vai dizer basicamente a psicologia analítica e até mesmo a psicologia de Freud quando fala de repressão, né? Ou seja, primeiramente que a repressão ela é a causa, a etiologia de muitas neuroses, e ela determina o conteúdo da sombra pessoal. Ou seja, há sombra porque esses conteúdos eles foram reprimidos, porque o ego ele reprime o material que vai perturbar a sua paz de espírito, né? O ego ele não quer confusão, né? O ego ele não quer, ele está numa zona de conforto, de comodidade, ele quer tirar tudo aquilo que vão dizer assim, vai dar um trabalho para ele, né? Transformar, e ele quer ficar só numa zona de conforto, sem um desenvolvimento, né, psicológico dessa totalidade. Ou seja, então como o ego ele não quer se esforçar, né, como o ego não quer reconhecer, como o ego não quer fazer um trabalho de transformação desses conteúdos inferiores que existem na psique, né, ele reprime. É mais ou menos assim, a sociedade está com um problema, né, uma cidade está com um problema, o prefeito vai lá e esconde aquele problema. Em vez do prefeito chegar lá e trabalhar, né, o problema, ele esconde, ele coloca uma maquiagem por cima. E é isso mais ou menos o que o ego faz na nossa psique, né? Assim, existe uma regra geral nesse sistema de compensatório do consciente e do inconsciente, ou seja, quanto mais negativa for a atitude consciente, ou seja, quanto maior a repressão, quanto maior o desprezo, né, mais resistida e desvalorizada e destemida, né, a sombra vai ficar mais repulsiva, agressiva e aterrorizante, né? Ou seja, quanto mais nós reprimimos, quanto mais nós rejeitamos, mais forte essa sombra se torna, né? E, obviamente, com o inverso vai ser maior, ou seja, quanto mais nós assumimos um elemento da sombra, através do papel da consciência, nós vamos estar falando aqui, né? Mais essa sombra vai ter menos influência sobre nós e nós vamos ter mais controle sobre ela. Ou seja, isso a gente pode ver, né, quando uma pessoa ela é acionada, né, por algum tipo de um complexo, quando alguma situação onde o ego dela fica de alguma maneira encurralado, e essa pessoa aparentemente muito sob controle, uma pessoa muito equilibrada, essa pessoa ela sai do seu eixo, ela sai do seu controle. Significa o elemento da sombra está ali presente e a situação fez com que o elemento da sombra viesse à tona, né? E isso então mostra o quê? Que essa pessoa não está trabalhando aquele aspecto da sombra no seu dia a dia, né? Tem até um lema que diz assim: nos preparamos para a guerra em época de paz. Tá? Então não adianta a gente trabalhar, por exemplo, um surto de raiva, de tristeza, etc., né? No momento em que a situação está acontecendo, crítica, né? Mas sim no nosso dia a dia. Freud basicamente trabalhou muito a repressão sexual, até porque ele vivia, né, numa época vitoriana, onde a repressão sexual pela igreja, principalmente, estava vigente, e ele via muito os casos de neurose pela repressão sexual. Só que hoje se trabalhou tanto essa repressão que hoje nós estamos em um polo oposto, né? Ou seja, hoje a gente vive uma libertinagem sexual, né, onde que os opostos eles são sempre doentios, né, para qualquer aspecto da nossa vida. Mas a gente não tem que pensar só numa repressão sexual. Quando a gente está falando de sombra, a gente tem que pensar, por exemplo, de raiva, de uma inflação ou de uma deflação do ego, ou seja, quando o ego está se achando muito, né? Quando há uma inflação, há uma vaidade, um orgulho, né? Quando o ego está se achando realmente o dono, né, da situação, ou a deflação, quando o ego está diminuído, o ego fraco, a gente falou no vídeo passado, né? Também os elementos sombras que estão aí presentes, né? É, Conteúdos de vingança, autoritarismo, controle sobre as outras pessoas, o papel controlador, né? A insegurança, outras sombras, a manipulação, mentira, falsidade, desonestidade, todos esses conteúdos
né, que nós podemos sim colocar como elementos nocivos, né, até para uma vida social, mas que nós temos que entender que tudo existe dentro de nós, tá? Ou seja, dentro de nós existe o bandido, né? Existe até o assassino dentro de nós, né? Ou seja, a psique ela comporta todas as possibilidades. Só que se nós não trabalharmos, se nós não pegarmos esses elementos que estão inferiores, inferior quer dizer não trabalhado, não consciente, né? Sem dar um sentido para esses conteúdos que estão dentro de nós. E quem dá essa sinalização é a consciência, entendeu? O ego pega esses conteúdos, né, que são muitas vezes até dos nossos instintos, né, ele reprime isso, né, ele coloca, não, isso aqui são coisas animalescas, né, e reprime. Só que a consciência, ela é a juíza, ela tem que pegar esses conteúdos e trazer para a zona da consciência e fazer, inclusive, com que esses instintos se tornem até positivos, como a gente tem falado. Ou seja, quanto mais nós reprimimos, né, quanto menos verdadeiros e honestos, né, nós somos conosco mesmos, né, mais sombras a psique vai acumular. Maior a neurose, maior o sofrimento e menor a consciência. Muito bem, então a gente falou assim da inflação do ego e da deflação, né, que também pode ser chamada de uma inflação negativa, ou seja, é a baixa autoestima. Né, são conteúdos de sombras que vamos dizer assim, tá dominando a consciência e fazendo com que esse ego, né, ele não encontre valores nele, né? Ou seja, isso são conteúdos de sombras, né? São conteúdos em que o ego ele não consegue, o ego se identifica com aquelas vozes de menos-valia, né? Sempre um sentimento de incapacidade, um sentimento de que não vai dar conta, um sentimento de ignorância, um sentimento que os outros são melhores que eles, né? E essas pessoas acabam se submetendo a muitas situações, né, de anulação da sua pessoa, da sua vida, né, porque elas se acham menos, né? Essas pessoas têm muita dificuldade de fazer terapia, né, e às vezes até quando vão fazer terapia, elas vão dizer que a terapia faz mal, né? Por que a terapia faz mal? Porque vai ter que começar a lidar com as sombras, né? Ou seja, aí tem uma importância de um bom profissional, psicólogo, né, para saber equilibrar nesse momento. Ou seja, o trabalho com as sombras é um trabalho pesado, né? É um trabalho dificultoso. Não vamos dizer que é fácil, porque não é. Né? Nós reconhecemos as nossas sombras, não é um trabalho tranquilo. Né? Fazer terapia, né, é realmente um ato de coragem. Essa é a grande verdade. Porque esses elementos, eles estão vindo, né? Ou seja, nós temos que encarar uma realidade. Então, a inflação negativa, né, ela é uma opinião irrealista de si mesmo, que a gente tem que tomar cuidado, que é uma identificação com o lado negativo da sombra. Né? A sombra vai ter um lado positivo, mas essa identificação excessiva com a sombra, ela não é muito boa. Ou seja, então quando há a depressão, ela significa que a consciência ela está se identificando muito, né, com esses aspectos negativos, né, e que não está conseguindo, né, ressignificar esses conteúdos sombrios, né, esses conteúdos que são negativos. Aqui é um papel muito importante do terapeuta, né, de dar um ressignificado para esses conteúdos, para sair dessa polaridade de bom, mal, né, de bem, de mal, isso aqui é positivo ou negativo, e perceber que todas as coisas elas devem ser o quê? Unificadas, como a gente vai estar falando nesse vídeo aí, a importância da gente ter uma ressignificação e uma integração dos opostos. Vamos sempre lembrar que lá no Tao, né, a gente tem anadiocromia, ou seja, aquilo que é negativo ele vai se transformando em positivo, né? Tem até uma velha máxima que vocês devem conhecer, né, que vão fazer do limão, né, o limão azedo, né, vão fazer do limão azedo uma limonada doce. É isso que a gente faz com nossos conteúdos das sombras, né? A gente transforma esses elementos negativos em positivo, né? E com isso há um ganho de energia, porque à medida que nós vamos assimilando sombra,
né, o campo da consciência ele cresce, porque o ego ele reprime esses conteúdos, só que esses conteúdos continuam vindo. No momento que a gente integra ele, há um ganho, ou seja, no momento que a gente transmuta, no momento que a gente se transforma, nós vamos nos tornando mais potentes com relação ao domínio de si mesmo. E é interessante, né, que tem muitas pessoas que agradecem ao processo de depressão que passaram, ou seja, porque no final do processo foi tanto ganho, foi tanto auto-reconhecimento, autoconhecimento, que essas pessoas agradecem pela depressão. Então, assim, parabéns ao profissional, né, que acompanhou, que conseguiu tirar essa pessoa do quadro depressivo, parabéns a essas pessoas que tiveram a coragem, né, de descer até o Hades, né, até o inferno, conhecer-se a si mesmo e sair daí, né? E de novo ver a luz, sair da caverna de Platão. E quando sai o quê? Sai transformado, né? Aí é uma borboleta, né? Que se transformou. Então, ninguém deve passar por um processo de depressão, né? Assim, o processo de depressão é um caso extremista, né? Mas é um caso de polarização da consciência nos aspectos negativos da personalidade, né? E se a pessoa não está conseguindo reformular esses aspectos negativos, que são os aspectos da sombra, a pessoa ela vai afundando. Então, o terapeuta tem que reforçar mais os aspectos positivos da pessoa e tem que pegar esses elementos negativos e fazer com que se tornem positivos. E o que são esses aspectos positivos da sombra, né? Consiste também nos instintos, em qualidades morais que foram enterrados ou nunca realizados. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm dons artísticos e foram reprimidos. Muitas vozes foram caladas, talentos que foram desperdiçados, né? Então, medos, insegurança, preconceitos sociais, preconceitos familiares. Então, às vezes nós temos uma potência de uma pessoa, né, que foi castrada, né, por uma mãe, por uma sociedade, por uma igreja, enfim, cada um tem a sua história. E quando esses conteúdos eles saem, né, depois de uma maturidade psicológica, eles se libertam, né, nós vamos ter o quê? Uma ação positiva, porque eram vozes que estavam caladas e que conseguem se manifestar depois. Ou seja, nada no universo ele é absoluto, ou seja, a gente não tem um bem absoluto e a gente não tem um mal absoluto. Então, por mais que os conteúdos estejam numa condição dita inferior ou negativa, depois ele pode se transformar no positivo. Bom, uma das coisas que realmente caracteriza a sombra, né, é a nossa incapacidade de enxergá-la, né? Nós não conseguimos enxergar a nossa sombra. Tá? Por mais que diz, não, eu estou fazendo um trabalho aqui, não vai enxergar, né? Porque o ego não quer que nós enxerguemos a sombra. Então, como é que a gente pode até fazer um exercício de reconhecimento da sombra, né? Através da projeção, né? O que é a projeção? Basicamente, um exercício bem prático assim, é tudo aquilo que nos incomoda nos outros. Tá? Se você está num ambiente social, num ambiente de trabalho, escola, enfim, né? Família, né? E tem um conteúdo, tem um comportamento, tem uma coisa do outro que te incomoda profundamente, esse conteúdo, via de regra, é um elemento que você tem e que está sendo projetado no outro. É sempre assim? Não, nem sempre, né? Porque, por exemplo, você pode estar no ambiente de trabalho e, sei lá, tem a chatice de uma pessoa. Aí você acha uma pessoa chata. Né? Só que quando você vai conversar com um grupo, todo mundo está achando a pessoa chata também. Porque normalmente a pessoa, quando ela é muito egocêntrica, é uma pessoa chata, pode perceber. Né? Então isso é uma projeção sua? Sim, obviamente que todos nós somos egocêntricos, né? Não tem como não ser. Né? A gente olha o mundo a partir do nosso óculos, né? Isso é inevitável. Mas se nós temos menos egoísmos, né, nós não nos preocupamos tanto assim. Mas se nós somos também egoístas pra caramba, ou se nós somos chatos pra caramba, a chatice dos outros nos incomoda, até porque vai haver uma concorrência aí. Então, se tem uma pessoa que ela é muito vaidosa, né, a vaidade do outro incomoda, é porque nós somos vaidosos, né? Porque se nós somos mais humildes, a vaidade do outro não nos incomoda tanto. Por quê? Porque nós trabalhamos a vaidade dentro de nós. Então, a projeção ela é um exercício muito tranquilo que a gente tem que fazer, assim, tranquilo é fácil da gente começar a reconhecer isso, né?
E quando nós superamos minimamente uma situação, a gente vai ver que nós temos mais tolerância com os erros dos outros. O problema é quando nós não superamos, né? Quando aquele elemento ele ainda está inconsciente em nós, ainda está com um elemento de sombra. Ou seja, quanto maior a sombra em nós, mais forte é a reação do ego. Tá? Você pode ver, quando a pessoa ela reage assim, de uma forma descontrolada, significa que aquilo está muito presente na pessoa. A sombra também aparece por meio de sonhos, normalmente pela figura do mesmo sexo. Quando aparece um homem no sonho, né, um homem sonhando com um homem, é a sombra, e mulher sonhando com a mulher, normalmente é a sombra. Na psicoterapia também a projeção se dá através da transferência e da contra-transferência, ou seja, aquilo que nós, as emoções que nós sentimos pelos terapeutas, né? E essa contra-transferência também, tá? Porque no momento em que nós entramos em um processo terapêutico, né, os inconscientes eles começam a se comunicar, né? E se tem conteúdos que o paciente começa a ver no profissional, né, é porque ele está se incomodando com aquilo. Essa incomodação é a sombra. Então, essa transferência ela é um processo que ocorre em um hábito de inconsciente. Né? Há muitos estudos aí de Freud, de Jung, que tem tanto a transferência que é do paciente ao profissional, né? E depois a contra-transferência, né? Porque se o psicólogo ele não for uma pessoa muito bem trabalhada, ele também vai fazer a contra-transferência, né? Positiva ou negativa, dos seus conteúdos de sombra também, porque o psicólogo, né? O profissional, ele é um ser humano, ele não é um ser, né, altamente iluminado com tudo resolvido na vida. Né? E por fim, então, a gente vai ver essa sombra projetada no nível coletivo, que eu vou falar em vídeos na frente, quando for falar da psicologia em massa, né? Quando nós temos as guerras, quando a sociedade coloca bode expiatório, quando a briga entre partidos, né, políticos, essa projeção, né, disso e de aquilo, isso são projeções de sombras. Você pode ver que a origem das guerras, elas são egóicas, né? Ela não é pelo petróleo, não é por né? Você até pode falar que tem interesses outros, né? Normalmente dinheiro, né? Mas normalmente é o ego, né? Porque se cada um ali, né, tivesse um mínimo de humildade e consciência, não entraria numa guerra, né? Então, um jogo de sombra, um jogo de poder, um jogo de domínio. Bom, então como é que a gente faz a integração das sombras? Pela consciência, que é uma coisa muito importante, né? Quem integra as sombras é a consciência. Primeiramente, não existe uma técnica eficaz para assimilar a sombra. Aliás, na psicologia em geral, tá? Quando você tem uma técnica, vamos fazer uma técnica aqui, né, que vai resolver todos os seus problemas. Desconfie, tá? Uma coisa assim, né, que vai resolver todos os problemas, não existe. E com a sombra não vai ser diferente, mas eu vou estar pautando aqui alguns passos, né, dentro da nossa experiência clínica, né, eu estou falando aqui das literaturas, né, não só a minha, mas de outras pessoas, né, que vão estar ajudando a essa assimilação da sombra. Então, a primeira coisa é saber da existência da sombra, ou seja, isso tem que ser uma coisa levada a sério. Né? Se a pessoa está vendo esse vídeo e fala, não, isso aqui é bobagem, eu sei uma abordagem que não fala isso, que não existe, então tá bom, então você nunca vai ver a sua sombra. Se você acha que não existe, então né, ela não vai existir mesmo. Então, o primeiro passo é saber que isso é um trabalho sério dentro do desenvolvimento da nossa psique, né? Então, e a admissão, ou seja, no momento que a gente chega e fala assim, ok, eu tenho conteúdos inferiores em mim, eu tenho elementos que eu preciso trabalhar, eu admito isso. Né? Essa admissão, pessoal, ela é um passo muito importante, é um reconhecimento, né? Porque é uma espécie de uma confissão. Eu confesso, né? Eu confesso que isso existe em mim. Só o fato de estar confessando, né, já é a lanterna apontando em direção ao conteúdo. Não quer dizer que ele já está resolvido, né? Mas você já está apontando a sua consciência para isso. Né? Então é interessante que a igreja trabalha com isso, os confessionários, né? Isso né, é uma técnica milenar, né? Não é uma coisa que aconteceu agora. Né? Tudo bem, você acha que da igreja hoje ou não, né? Mas são práticas feitas há séculos, né? Então você confessar, né, tem um sentido.
psicoterapia é uma espécie de uma confissão que no momento que você está falando no psicoterápico, né, o seu cérebro ele está o quê? Reformulando, né? Ele está fazendo conexões, ele está se preparando, né, para uma nova realidade. Por isso que uma pessoa que faz psicoterapia seriamente é uma pessoa que se transforma no final. Acabamos de falar aqui de uma pessoa que sai da depressão e agradece pelo fato de ter uma depressão. Não por ter tido a depressão, mas sim por ter passado por um processo psicoterápico, né? Vamos falar as coisas certas, né? Que você não precisa estar em depressão para entrar num processo psicoterápico. Basta você querer trabalhar suas sombras, por exemplo. Então, esse confessar, esse deixar entrar na situação, que significa o quê? Uma reflexão, uma honestidade, uma sinceridade, uma responsabilidade pelos conteúdos, né? Por uma autoanálise. Então, esses elementos, né? Eles já começam a jogar uma certa luz nas regiões sombrias, ao qual nós reprimimos durante muitos anos. Então, a admissão ela é uma condição indispensável da individuação que nós vamos estar falando agora, da integração, né? E porque a partir daí nós começamos o quê? A nos conhecer. E no momento que nós nos conhecemos, nós começamos a integrar o diferente em nós. Então, já falamos aqui, se nós trabalhamos minimamente a sombra em nós, nós vamos começar a ter mais tolerância com aqueles que estão ao nosso lado. Isso não quer dizer, pessoal, que nós temos que aceitar todas as coisas ruins do mundo, tá? Ou seja, uma aceitação no sentido, ok, eu entendo o que essa pessoa está passando, mas nem por causa disso nós temos que, às vezes, conviver com pessoas que estão nos fazendo muito mal. Fala assim de casos extremos, né? Então, essa conscientização, essa assimilação da sombra, ela é a base da realidade e o contrapeso de uma ilusão e de uma inflação. Ou seja, no momento que eu assimilo a sombra, eu coloco um senso de realidade daquilo que eu sou. Primeiramente, de uma ilusão, que a gente falou aqui, de uma inflação ou de uma deflação do ego. Ou seja, o ego, né, ou ele está se achando o rei da cocada, né, ou ele está se achando, né, o super poderoso, né, aquela pessoa, né, o supra-suma, ou o ego está se achando, né, a mosquinha lá do cocô do cavalo do bandido, né? Ou seja, e muitas vezes nós vamos encontrar na mesma pessoa essa variação, né, de uma vaidade, de um orgulho, né, e depois uma baixa autoestima, há uma oscilação às vezes, porque o ego está totalmente tomado, né, por uma ilusão de si mesmo, né? No momento que a gente começa a integrar a soma, a gente vai dando o quê? Um senso de realidade. Então, depois que nós reconhecemos e estamos começando a tomar pé da situação, esse senso de realidade, nós vamos fazer o quê? Nós temos que começar a dialogar, começar a fazer um acordo, uma ressignificação desses conteúdos dentro da nossa psique. E aí que entra o papel da consciência, tá? Porque a consciência é aquela que vai julgar, é aquela que vai ressignificar, aquela que vai chegar e dizer, olha, isso aqui não é bem nem mal, depende da situação em que isso é colocado. Uma raiva, ela é boa ou ela é ruim? Depende. Via de regra, a raiva, né, ela vem como um comportamento de resposta, né, de conteúdos aos quais nós não estamos conseguindo integrar na nossa psique. Nós projetamos isso nos outros, certo? Mas uma raiva, ela pode ser um impulso de vida. A raiva, às vezes uma pessoa, por uma raiva, né, ela chega e toma decisões na vida dela, de definições. Ou seja, a raiva falou, não, agora acaba, chega, não aguento mais isso. Ou seja, precisou às vezes chegar em um ponto limite, né? Ou seja, a vida encurralou a pessoa tanto num canto em que a raiva ela faz com que a pessoa ela tome uma atitude, porque vinha uma situação de passividade durante muito tempo. E aí então nesse papel de juíza da consciência, né, nós vamos encontrar aqui uma questão moral. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui rapidinho, né, para explicar o que é moral, porque eu acho que é uma palavrinha que ficou assim muito mal assimilada na nossa sociedade. Normalmente a gente vê moralistas com pessoas repressoras, né, e que não é isso, né. Na verdade, uma vida moral é uma vida de integração,
uma vida moral é uma vida de correspondência entre aquilo que nós achamos que é o certo, né, e a nossa vida e a nossa prática. Ou seja, aqueles princípios que eu adotei como certo, né, e que eu pratico. No momento em que eu consigo aplicar, né, aquilo que eu acredito ser como certo, eu tenho uma vida moral. É apenas isso. Né? Quais são esses princípios? Cada um adota o seu. A integração da sombra requer um certo esforço moral. Por quê? Porque no momento em que nós começamos a ressignificar esses conteúdos inferiores dentro de nós, e aí nós vamos percebendo que esses conteúdos eles necessitam vir à consciência, eu preciso o quê? Começar a aplicar isso. Ou seja, o ego ele é imoral. Né? O ego ele é, vamos dizer assim, irresponsável. Né? Por quê? Porque o ego ele reprime os conteúdos da sombra, até mesmo por uma necessidade. Vamos dizer assim que o ego ele faz isso, né, como a gente viu lá no início, né, porque ele precisa lapidar e se adequar à sociedade. Não vamos colocar tudo como ruim, tá? Há uma necessidade aí de uma formação, de uma repressão, tá? Porque imagina se a gente fizesse tudo que a gente quisesse fazer na nossa sociedade, né? Ou seja, ia estar todo mundo como bárbaros aqui. Então tem um processo civilizatório aí por trás importante, tá? Agora o problema é quando há uma repressão e uma repressão inconsciente. É aí que começa a se construir um problema moral quando nós temos aí conteúdos que nós vamos considerar até mesmo imorais e o ego ele vai estar reprimindo isso. Então essa honestidade ela é moral, como eu falei assim, a moral ela é uma capacidade da gente lançar princípios, da gente ver aquilo que é certo e praticar isso. Então, uma coisa que diz assim, uma coisa é perceber como algo é, ou seja, daquilo que nós somos capazes, e outra, bem diferente, é determinar o que nós podemos aceitar e com o que podemos viver. Então, aqui tem uma coisa assim muito interessante nessa frase, relacionada à sombra. Ou seja, todos nós temos um certo limite moral. Né? Me vê aqui, inclusive agora, na história de Batman, né, o Alfred, né, que era o tutor né, lá em Gordon, né, ele dizia pro Batman, né, dizia assim, olha, você tem um limite, esse limite você não pode passar. Lá pro Bruce Wayne, né, esse limite você não pode passar. E que limite que era esse, né? Era o Batman, o Bruce Wayne, matar alguém, né? Ele falou assim, se você passar dessa linha aqui, ou seja, ferrou, entendeu? Ou seja, tudo aquilo que é o herói, né? Ou seja, o ego, no momento em que, vamos falar assim, até praticamente, né? Assim, no momento em que uma pessoa mata, né? Ela cruzou uma linha moral dela, entendeu? Ali nós saímos de a raiva deixou de ser apenas uma raiva e agora nós temos o quê? Nós temos uma psicopatia, né? Nós temos ou uma situação insana, né? Que às vezes a pessoa não é psicopata, né? Mas às vezes numa loucura de uma raiva ela chega e atira na outra, né? Ou seja, rompeu, passou da linha, né? E aí nós temos um problema moral irreversível, né? Porque o sentimento de culpa que vai vir depois, enfim, vai ser um caminhão de sombra em cima desse ego, né? Que é uma coisa enlouquecedora. Então, o papel da consciência é não deixar chegar nesses limites, é aceitar a presença desses elementos inferiores na psique, os elementos da sombra que todos nós temos de A a Z e canalizá-los, né, para uma situação de uma vida que a gente está chamando aqui de moral, de uma integração, né, que é a vida do indivíduo, né, que nós vamos falar no próximo vídeo, já anuncio, né, e para utilizar isso como forças para uma maior iluminação do campo da psique, né, para uma ampliação do campo da consciência, que tem a ver o quê? Com a totalidade, tem a ver com a integração. Então, nós não podemos apenas ficar nos aspectos negativos. É muito importante a focalização também nos aspectos positivos da sombra, reconhecer que a sombra está num processo contínuo, voltando lá no início do vídeo do Enandi Kriyon, né? Lá do Yin, do Yang, desse processo, né? Contínuo de uma fase passando para outra fase, né? E nisso, né, a psique ela vai começar a buscar o quê? A sua integridade, né? Vai buscar o tal, vai buscar a totalidade, porque o inconsciente está continuamente trabalhando, né,
para ser assimilado. O inconsciente ele quer ser assimilado, né? E essa assimilação ela se dá o quê? Por um processo de coragem da consciência de buscar esses elementos sombras, né, que está no inconsciente pessoal. E por isso que Jung vai dizer que é somente no indivíduo que o crescimento da consciência pode ocorrer, porque aí existe a promessa de melhorar toda a humanidade, ou seja, é aí onde que nós, seres humanos, vamos estar evoluindo, quando nós estivermos assimilando as nossas sombras. E então, agora para concluir, né, saber que a consciência, que a meta da consciência é a integridade, tá? É a totalidade, não a perfeição, né? Porque a perfeição nós não vamos ter, né? Pode desistir. Ou seja, todo mundo tem o lado sombra, né? O lado B da personalidade. E esse é um fator arquetípico, né? Por quê? Porque todo mundo participa dele. A sombra ela nunca é eliminada, né? E totalmente assimilada pelo ego. Nós sempre vamos estar deixando alguma penumbra, né? E o importante é o quê? Reconhecê-la e não projetá-la. Por isso, né, que a integração das sombras é um movimento diferente do crescimento natural. Ou seja, o crescimento natural ele é um processo de adaptação e maturação dos nossos instintos. Ou seja, os animais, né, os seres inferiores estão em um processo natural. Agora o ego, né, já diferenciado, né, ele busca uma adaptação a essa cultura coletiva. Por isso que ele vai estar reprimindo. Ele quer ser aceito, né, ele quer parecer ser bom, né? E aí constrói o quê? Uma personalidade polida, onde que quer ser aceita por todos, né? Ele tem medo de ser rejeitado, né? Por isso que ele esconde os conteúdos da sombra. Só que a integração das sombras, né, não é um movimento natural. O movimento natural são a adaptação, né, a perpetuação nossa da espécie dos animais e o movimento de repressão do ego. Isso, vamos dizer assim, é o natural. Agora, a assimilação das sombras é um ato que de vontade e um ato de sacrifício. Por quê? Porque nós vimos lá no vídeo sobre Prometeu, né, da autoconsciência, dessa chispa que foi acesa, né, que o homem agora ele tem uma ponte ligando ao sagrado, né? Essa ponte ligando ao sagrado significa a integração, a totalidade, pessoal, né? Ou seja, isso só tem no ser humano, só o ser humano que busca isso. Isso não é natural. Esse é o ponto de mutação, esse é um ponto de transição da humanidade. Nós estamos saindo de uma evolução natural, espontânea, né, animal, para uma evolução consciente. Eu tenho que querer isso. Eu não vou assimilar as minhas sombras naturalmente. Eu tenho que querer assimilar as minhas sombras. É um processo onde que tem suor, tem um sacrifício, inclusive o sacrifício do ego também, né? Por isso que ele não quer, porque é muito mais fácil para ele simplesmente rejeitar, porque ele está numa zona de conforto, ele reprime, né, tudo isso e acabou. Então, não é um processo natural, né? É um processo que vai contra a natureza. Então, embora a gente dependa, necessite, nós temos que nos adequar, né, às etapas da vida, temos que fazer uma adaptação à sociedade, mas nós temos o quê? Que fazer um ponto além, que é o quê? Sair desse ego idealizado, né, de um ego polido, né, para um ego que reflete sobre si mesmo, vai ser um ego de integração dos opostos. E aí, então o que? O homem ele vai estar se conhecendo mais, vai estar se adaptando melhor à sociedade, porque ele vai estar mais tolerante, vai estar entendendo mais os processos das outras pessoas, né? Então por isso que naturalmente há mais integração e com isso menos neurose, menos depressão, menos ansiedade, né? Por isso que o Hugo vai falar que o processo de individuação é o melhor processo de cura que nós temos na pessoa. E aí uma natural amor fati, né? Que é uma aceitação e amor pelo nosso destino, por tudo aquilo que a vida tem nos colocado. Pessoal, então no próximo vídeo nós vamos estar fazendo uma relação da consciência com o indivíduo, né, que é depois um passo para o processo da individuação. E se vocês gostaram, por favor, né, curtem, comente e compartilhem o vídeo para aquelas pessoas que vocês acham que podem gostar do tema. Grande abraço e até o próximo.